Pode ir. Meu tio, que odiava emprestar livros, não respondeu e me levou à antecâmara. Perdido de amor pela dama cor-de-rosa, cobri de beijos alucinados as faces de meu velho tio, cheirando a tabaco. E, enquanto, muito embaraçado, ele me dava a entender, sem coragem de dizê-lo abertamente, que muito gostaria que não falasse a meus pais daquela visita, eu lhe dizia com lágrimas nos olhos que a recordação da sua bondade era tão forte em mim que um dia acharia, com certeza, um meio de lhe testemunhar o meu reconhecimento. De fato, era tão forte que 2 horas depois, após algumas frases misteriosas e que não me pareceram dar a meus pais uma ideia bem nítida da nova importância de que me achava dotado, julguei mais explícito contar-lhe nos menores detalhes a visita que acabava de fazer. Assim, não imaginava causar aborrecimentos a meu tio. Como poderia causá-los se não os desejava? E não podia supor que meus pais levassem a mal uma visita que eu achava inocente. E não ocorre todos os dias que o amigo nos pede que não deixemos de desculpá-lo com uma mulher a quem se viu impedido de escrever o que negligenciamos em fazer, julgando que tal pessoa não pode dar importância a um silêncio que para nós é desimportante. Imaginava, como todos, que o cérebro dos outros era um receptáculo inerte e dócil, sem qualquer poder de reação sobre o que se introduzisse nele, e não duvidava que, depositando no cérebro de meus pais a notícia do conhecimento que meu tio me fizera ter, lhe transmitisse, ao mesmo tempo como desejava, o julgamento benevolente que eu fazia dessa apresentação. Infelizmente, meus pais pautaram por princípios inteiramente diversos dos que eu lhes sugeria que adotassem ao apreciar a ação de meu tio. Meu pai e meu avô tiveram com ele discussões violentas sobre as quais fui indiretamente informado. Alguns dias depois, cruzando por meu tio na rua, quando ele passava em carro descoberto, voltei a sentir a dor, a gratidão, o remorso que gostaria de ter lhe expressado. Diante da grandeza desses sentimentos, achei que um cumprimento de chapéu seria um ato mesquinho e poderia lhe dar a entender que eu não me sentia obrigado quanto a ele, além de uma polidez banal. Resolvi me abster desse gesto insuficiente e virei o rosto. Meu tio pensou que eu estava seguindo instruções de meus pais e nunca os perdoou por isso, e morreu muitos anos depois sem que nenhum de nós o tivesse visto de novo. Portanto, eu não entrava mais no gabinete de repouso de meu tio Adolphe, que estava fechado agora, depois de me demorar nas vizinhanças da despensa, quando Françoise aparecia à entrada dizendo: vou deixar que a criada de cozinha sirva o café e suba com a água quente, pois preciso ir logo para o quarto da senhora Octave. Eu me decidi a voltar para casa e subia diretamente para o meu quarto. A criada de cozinha era uma pessoa moral, uma instituição permanente a quem as atribuições invariáveis asseguravam uma espécie de continuidade e identidade através da sucessão de formas passageiras nas quais se encarnava, pois jamais víamos a mesma 2 anos seguidos. No ano em que comemos aspargos, a criada de cozinha em geral, encarregada de os ralar, era uma pobre criatura doentia, num estado de gravidez muito adiantado quando chegamos para a Páscoa, e as pessoas até se espantavam que Françoise a deixasse andar e trabalhar tanto, pois ela principiava a carregar com dificuldade à sua frente a corbelha misteriosa, cada vez mais cheia,
cujas belas formas se adivinhavam sob as amplas blusas. Gisela. Estas lembravam os casacões que revestem algumas das figuras simbólicas de Giotto, das quais o Sr. Swan me dera algumas fotografias. Foi ele mesmo quem nos fizera notar a semelhança e, quando nos pedia notícias da criada de cozinha, perguntava: como vai a caridade de Giotto? Aliás, ela mesma, a pobre moça, engordada pela gravidez até o rosto, até as faces que caíam retas e quadradas, se assemelhava bastante, com efeito, a essas virgens fortes e masculinas, ou melhor, matronas, que na arena personificam as virtudes. E agora me dou conta de que ainda de outra maneira esses vícios e virtudes de Pádua a ela se assemelhavam. Assim como a imagem daquela moça era acrescida pelo símbolo adicional que carregava no ventre, sem dar a impressão de que lhe compreendia o sentido, sem que nada no seu rosto lhe traduzisse a beleza e o espírito, como se não passasse de um simples fardo pesado, é deste modo que a possante matrona que está representada na arena, abaixo do nome de Caritas, e cuja reprodução se achava dependurada na parede do meu quarto de estudos em Combray, encarna, sem o suspeitar, a referida virtude, sem que nenhum pensamento caridoso pareça ter sido expresso alguma vez pelo seu rosto enérgico e vulgar. Por uma grande invenção do pintor, ela calca aos pés os tesouros da terra, como se pisasse uvas para lhes extrair o suco, ou antes, como se houvesse trepado em sacos para se erguer mais, e estende a Deus o seu coração inflamado, ou, dizendo melhor, ela o passa, como uma cozinheira passa um saca-rolhas pelo respiradouro do seu subsolo a alguém que o pede da janela do andar térreo. Quanto à inveja, já ostentava mais fisionomia de inveja. Mas, ainda nesse afresco, o símbolo ocupa tanto espaço e é representado de modo tão real, tão grossa é a serpente que silva nos lábios da inveja, enchendo-lhe tão completamente a grande boca que os músculos de seu rosto estão distensos para poder contê-la, como os de uma criança que enche um balão soprando, e a atenção da inveja, e também a nossa, concentrada de todo na ação de seus lábios, quase não tem tempo de se ocupar com pensamentos invejosos. Apesar de toda a admiração que o Sr. Swan professava por essas figuras de Giotto durante muito tempo, não senti prazer nenhum em contemplar em nossa sala de estudos, onde haviam pendurado as cópias que ele me dera, essa caridade sem caridade, essa inveja que tinha o aspecto de mera ilustração num livro de medicina, da compressão da glote ou da campainha de um tumor da língua ou pela introdução de um instrumento cirúrgico. Uma justiça cujo rosto vulgar e mesquinhamente comum era o mesmo que, em Combray, caracterizava algumas boas burguesas devotas e secas que eu via na missa, várias das quais já formavam parte dos exércitos da injustiça. Porém, mais tarde, compreendi que a estranheza impressionante, a beleza especial daqueles afrescos provinha do grande espaço que ali ocupava o símbolo, e que o fato de ter sido representado não como símbolo, visto que o pensamento simbólico não era expresso, e sim como realidade, como algo efetivamente sofrido ou materialmente manejado, dava ao sentido da obra algo mais literal e preciso, e ao seu ensinamento algo de mais concreto e mais chocante. No caso da pobre criada de cozinha, também a atenção não era incessantemente atraída para o seu ventre, pelo peso que o distendia, e assim também, muitas vezes, o pensamento dos agonizantes se volta para o lado real, doloroso, obscuro, visceral, para esse avesso da morte, que é precisamente
lado que ela lhes mostra, que ela rudemente faz com que sintam e que se assemelha bem mais a um fardo que os esmaga, a uma dificuldade de respirar, a uma necessidade de beber, do que aquilo a que chamamos morte. Era preciso que aqueles vícios e virtudes de Pádua tivessem em si muita realidade, pois me pareciam tão vivos como a criada grávida. E ela própria não parecia menos alegórica. E talvez essa abstenção, ao menos aparente, da alma de um ser na virtude que opera por ele, tenha também, afora o seu valor estético, uma realidade, se não psicológica, pelo menos, como se diz, fisiognomônica. Quando mais tarde tive a oportunidade de encontrar no decurso da vida, por exemplo, nos conventos, encarnações verdadeiramente santas da caridade ativa, elas geralmente mostravam uma fisionomia alegre, positiva, indiferente e brusca de cirurgião apressado. Esse rosto onde não se lê nenhuma comiseração, nenhuma ternura pelo sofrimento alheio, nenhum receio em feri-lo, e que é o rosto sem doçura, a fisionomia antipática e sublime da verdadeira bondade. Enquanto a criada de cozinha, fazendo brilhar involuntariamente a superioridade de Françoise, como o erro, por contraste, torna mais brilhante o triunfo da verdade. Servia o café que, segundo mamãe, não passava de água quente, e logo subia para os nossos quartos com água quente que estava apenas morna. Eu me estendera na cama, um livro na mão, no meu quarto, que protegia a tremer sua frescura transparente e frágil contra o sol da tarde por detrás dos postigos quase fechados, onde um reflexo da luz diurna conseguia, no entanto, achar um modo de fazer penetrar suas asas amarelas. E ficava imóvel entre a madeira e os vidros, num canto, como uma borboleta pousada. A claridade do quarto era o suficiente para ler, e a impressão de esplendor da luz era-me dada somente pelas batidas vibradas por Camille na rua de la Cure, fora avisado por Françoise que minha tia não estava repousando e que podia fazer barulho, contra caixotes empoeirados, mas que, retinindo na atmosfera sonora própria das regiões quentes, parecia fazer voar ao longe astros escarlates, mas também pelas moscas que executavam à minha frente, no seu pequeno concerto, a música de câmara do verão. Não o evoca a maneira de uma área de música humana que, ouvida por acaso nessa estação, faz com que a lembremos em seguida. Está unida ao verão por um elo mais necessário. Nascida dos dias lindos, só renasce com eles, contendo um pouco de sua essência. Não apenas desperta a sua imagem na nossa memória, mas certifica-lhes o regresso à presença efetiva ambiental de imediato acessível. O frescor obscuro no meu quarto estava para a plena luz do sol da rua como a sombra para o raio do sol, ou seja, tão luminoso quanto ele, e ofertava à minha imaginação o espetáculo integral do estio, que meus sentidos, se eu estivesse passeando, só poderiam desfrutar aos pedaços. E assim adequava-se perfeitamente ao meu repouso que, devido às aventuras narradas nos meus livros e que acabavam de emocioná-lo, suportava igualmente ao repouso de uma mão imóvel no meio da água corrente, o choque e a animação de uma torrente de atividade. Porém, minha avó vinha me rogar que saísse, mesmo que o tempo, muito quente, se alterasse, se sobreviesse uma tempestade ou um chuvisco, e, não querendo renunciar à leitura, ia pelo menos continuá-la no jardim, sob o castanheiro, numa pequena guarita de esparto e lona no fundo, da qual me sentava, julgando meu culto aos olhos das pessoas que por acaso viessem fazer uma visita a meus pais. E meu pensamento não seria também, por acaso, um esconderijo em cujo fundo eu sentia que permanecia oculto até para olhar o que se passava lá fora?
Quando eu via um objeto exterior, a consciência de que eu estava olhando permanecia em mim, e ele bordava-o com uma tênue orla espiritual que me impedia de nunca tocar diretamente a sua matéria. Volatilizava-se esta de alguma forma antes que eu tomasse contato com ela, como um corpo incandescente que se aproxima de um objeto molhado, não chega a tocar sua umidade, pois se faz sempre anteceder de uma zona de evaporação. Consolação. Nesse tipo de tela colorida, de estados diversos, que enquanto eu lia, minha consciência ia desenrolando simultaneamente e que iam desde as aspirações mais profundas escondidas dentro de mim, até a visão inteiramente exterior que eu tinha do horizonte diante dos olhos, na extremidade do jardim, o que havia de principal em mim, de mais íntimo, o leme que governava o resto num movimento incessante, era a minha crença na riqueza filosófica, na beleza do livro que estava lendo, e meu desejo de me apropriar delas, fosse qual fosse esse livro. Pois mesmo que eu tivesse comprado em Combray, ao vê-lo na loja de Borange, muito distante de casa, para que Françoise pudesse ir buscá-lo, como na casa de Camille, porém mais sortida como papelaria e livraria, preso por barbantes no meio do mosaico de brochuras e fascículos que cobriam as duas folhas de sua porta, mais misteriosa e mais semeada de pensamentos que uma porta de catedral, é que o reconhecera por me ter sido citado como uma obra notável pelo professor ou pelo colega, que na ocasião me parecia deter o segredo da verdade e da beleza, meio ressentidas, meio incompreensíveis, e cuja apreensão era o vago, mas permanente objetivo de meus pensamentos. Depois dessa crença central, que durante a leitura executava movimentos incessantes de dentro para fora, no sentido da descoberta da verdade, vinham as emoções que me davam a ação na qual tomava parte, pois as tardes eram mais cheias de acontecimentos dramáticos do que muitas vezes uma vida inteira. Eram os acontecimentos que ocorriam no livro que estava lendo. É verdade que os personagens a quem interessavam não eram reais, como dizia Françoise, mas todos os sentimentos que nos fazem experimentar a alegria ou a desgraça de uma personagem real só ocorrem em nós por intermédio de uma imagem dessa alegria ou dessa desgraça. A engenhosidade do primeiro romancista consistiu em compreender que no aparelho das nossas emoções, sendo a imagem o único elemento essencial, a simplificação que consistiria em suprimir pura e simplesmente as personagens reais seria um aperfeiçoamento decisivo. Um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele, em grande parte só o percebemos através dos sentidos, isto é, permanece opaco para nós, oferece um peso morto que nossa sensibilidade não consegue erguer. Se uma desgraça o atinge, essa só poderá nos comover numa pequena parte da noção global que temos dele, e ainda mais só numa pequena parte da noção total que tem de si mesmo, que sua própria desgraça poderá comovê-lo. O achado do romancista foi ter tido a ideia de substituir essas partes impenetráveis à alma por uma quantidade idêntica de partes materiais, isto é, que nossa alma pode assimilar. Desde então, que importa que as ações, as emoções desses seres de um novo tipo nos pareçam verdadeiras, visto que fizemos-las nossas, que é dentro de nós que se produzem, que mantém seu domínio. Enquanto viramos febrilmente as páginas do livro, a rapidez da nossa respiração e a intensidade de nosso olhar. E uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como em todos os estados exclusivamente interiores,
toda emoção é duplicada, e onde seu livro vai perturbar-nos à maneira de um sonho, mas de um sonho mais claro com que temos ao dormir, e cuja lembrança vai durar mais então, eis que ele deflagra em nós, durante 1 hora, todas as fortunas e todas as desgraças possíveis, uma das quais iríamos levar a vida inteira para conhecer, ao passo que outras, as mais intensas, jamais nos seriam reveladas, porque a lentidão com que se produzem impede que a percebamos. Gisela. Assim vai mudando o nosso coração durante a vida, e esta é a pior das dores. Porém, só a conhecemos através da leitura, pela imaginação. Na realidade, o coração se transforma da mesma maneira como se produzem certos fenômenos da natureza, tão vagarosamente que, embora possamos verificar de modo sucessivo seus estados diferentes, em compensação nos foge a própria sensação da mudança. Já menos interior a meu corpo que essa vida dos personagens, vinha a seguir, meio projetada diante de mim, a paisagem onde se desenrolava a ação e que exercia sobre meu pensamento uma influência bem maior que a outra, aquela que eu tinha sob os olhos quando os erguia do livro. Foi assim que, durante 2 verões, no calor do jardim de Combray, senti, por causa do livro que lia na ocasião, a nostalgia de uma região montanhosa e fluvial, onde veria muitas serrarias e onde, no fundo da água cristalina, apodreciam pedaços de madeira debaixo de tufos de agrião. Não longe dali, cachos de flores violáceas e avermelhadas subiam ao longo dos muros baixos. E como o sonho de uma mulher que me tivesse amado estava sempre presente no meu pensamento, naqueles verões, tal sonho se impregnou de frescor nas águas correntes, e cachos de flores violáceas e avermelhadas se elevavam imediatamente de cada lado daquela que foi a mulher evocada, subindo como cores complementares. E não era apenas porque uma imagem com que sonhamos permanece sempre marcada, se embeleza e enriquece com o reflexo das cores estranhas que por acaso a rodeiam no nosso devaneio, pois essas paisagens dos livros que eu lia eram apenas paisagens, para mim, mais vivamente representadas na minha imaginação que aquelas que Combray punha diante de meus olhos, mas eram inteiramente análogas. Pela escolha que fizera o autor, pela fé com que meu pensamento ia ao encontro de sua palavra como de uma revelação, elas me pareciam ser, impressão que de modo nenhum me dava a região onde me achava, e principalmente nosso jardim, produto sem prestígio da fantasia exata do jardineiro que minha avó desprezava, uma parte verdadeira da própria natureza, digna de ser estudada e aprofundada. Se, quando eu lia um livro, meus pais me houvessem permitido ir visitar a região nele descrita, julgaria ter dado um passo inestimável para a conquista da verdade, pois se a gente tem sempre a sensação de estar rodeado pela própria alma, isso não se dá como numa prisão imóvel. Antes, sentimos-nos como que levados junto com ela num perpétuo impulso para ultrapassá-la, para atingir o exterior, com uma espécie de desânimo, ouvindo sempre ao nosso redor esta sonoridade semelhante que não é um eco de fora, e sim o ressoo de uma vibração interna. Procuramos achar nas coisas, que por isso nos são preciosas, o reflexo que nossa alma projetou sobre elas. E ficamos desapontados ao verificar que elas parecem desprovidas na natureza do encanto que deviam, em nosso pensamento, à vizinhança de certas ideias. Às vezes, transformamos todas as forças dessa alma
em habilidade, em esplendor, para agir sobre as criaturas que, percebemos bem, situam-se fora de nós e que nunca atingiremos. Assim, se eu imaginava sempre ao redor da mulher amada os lugares que então mais desejava, se suspirasse para que fosse ela quem me levasse a visitá-los, ela quem me abrisse o acesso a um mundo desconhecido, não era isto devido ao acaso de uma simples associação de ideias. Não, é que meus sonhos de viagem e de amor não passavam de momentos que hoje separo artificialmente, como se fizesse cortes em diversas alturas de um repuxo irisado e aparentemente imóvel de um mesmo e inflexível jorro de todas as forças da minha vida. Enfim, continuando a seguir de dentro para fora os estados simultaneamente justapostos em minha consciência, e antes de chegar ao horizonte real que os envolvia, encontro prazeres de outra espécie, o de estar bem sentado, de sentir o bom aroma do ar, de não ser importunado por nenhuma visita. E quando davam horas do sino de Saint-Hilaire, o de assistir caindo, pedaço a pedaço, a parte já consumida da tarde, até ouvir o último toque que me permitia contar o total e após o qual o longo silêncio que o seguia parecia fazer começar no céu azul toda a parte que ainda me seria concedida para ler até o bom jantar preparado por Françoise, e que me reconfortaria das canseiras que tivera durante a leitura do livro para acompanhar o herói da história. E, a cada hora, parecia-me que fora há poucos instantes apenas que a hora precedente havia soado. A mais recente vinha se inscrever bem pertinho da outra no céu, e eu não podia acreditar que 60 minutos coubessem nesse pequeno arco azul compreendido entre suas duas marcas de ouro. Muitas vezes, até essa hora prematura soava 2 batidas a mais que a última. Havia, portanto, uma que eu não ouvira, algo que ocorrera não acontecera para mim. O interesse na leitura, mágico feito um sono profundo, iludira meus ouvidos alucinados e apagara o sino de ouro sobre a superfície azulada do silêncio. Belos entardeceres de domingo, debaixo do castanheiro do jardim de Combray, cuidadosamente esvaziados por mim dos incidentes medíocres de minha vida pessoal, colocando em seu lugar uma vida de aventuras e aspirações estranhas no interior de um país, regado de águas vivas. Vós me evocais ainda essa vida quando penso em vós, e de fato vós a contendes, por a terdes aos poucos contornado e cercado. Ao passo que eu me adiantava na leitura e diminuía o calor da tarde, no cristal sucessivo, vagarosamente imutável e coberto de folhagens, de vossas horas silenciosas, sonoras, aromadas e límpidas. Às vezes, eu era interrompido na leitura, no meio da tarde, pela filha do jardineiro, que corria feito uma doida, chocando-se na passagem com uma laranjeira, cortando um dedo, quebrando um dente e gritando: aí vem eles, para que Françoise e eu acorrêssemos e não perdêssemos nada do espetáculo. Era nos dias em que, devido às manobras da guarnição, a tropa atravessava Combray, indo em geral pela rua de Saint-Hildegard, enquanto os nossos criados, sentados em fila nas cadeiras do lado de fora da grade, olhavam os passeantes dominicais de Combray, fazendo-se olhar por eles. A filha do jardineiro, pelo intervalo existente entre 2 casas não próximas da avenida da estação, havia percebido o brilho dos capacetes. Os criados recolhiam precipitadamente suas cadeiras, pois quando os couraceiros desfilavam pela rua de Saint-Hildegard, encolhiam-na em toda a largura, e o galope dos cavalos passava rente às casas, cobrindo as calçadas submergidas como as margens que oferecem um leito demasiadamente esguio a uma torrente desencadeada. Pobres crianças, dizia Françoise ao chegar à grade e já chorando. Pobre juventude que será cortada como grama. Só de pensar nisso me sinto mal.
acrescentava, levando a mão ao coração, onde recebera o choque. Como é bonito ver esses rapazes que não ligam para a vida, não é, senhora Françoise? Dizia o jardineiro só de implicância. E não falara debalde. Que não ligam para a vida? Mas para que mais a gente deve ligar senão para a vida, o único presente que o bom Deus nunca dá duas vezes? Ai, meu Deus! Entretanto, não ligam mesmo. Eu os vi em 70. Eles não têm mais medo da morte nessas miseráveis guerras. São uns loucos, nem mais nem menos. E, além disso, não valem a corda para enforcá-los, pois não são homens, são leões. Para Françoise, a comparação de um homem a um leão, que ela pronunciava leão, nada tinham de elogioso. Ai, meu Deus. É consolação. A rua de Saint-Delgar dobrava muito de repente para que se pudesse ver os soldados de longe, e por aquela abertura entre as duas casas da Avenida da Estação é que se vislumbravam sempre novos capacetes correndo e brilhando ao sol. O jardineiro gostaria de saber se ainda faltavam muitos para passar. Estava com sede, pois o sol ardia. Assim, sua filha, lançando-se de súbito, como uma cidade sitiada, dava uma escapadela, alcançava a esquina da rua e, depois de haver afrontado 100 vezes a morte, vinha nos trazer com um refresco de coco a notícia de que eles eram cerca de 1000 que se aproximavam sem parar dos lados de Tilbesse e Mézelise. Françoise e o jardineiro, as pazes feitas, conversavam sobre o que seria necessário fazer em caso de guerra. Veja bem, Françoise, dizia o jardineiro, a revolução valeria mais, pois quando ela arrebenta, só vai quem quer. Ah, sim, pelo menos entenda isso, é mais franco. O jardineiro achava que, em caso de declaração de guerra, iam mandar parar todos os trens. Claro, para que ninguém possa fugir. E o jardineiro? Ah, eles são astutos, pois não admitia que a guerra não passasse de uma peça de mau gosto que o Estado tentasse pregar ao povo e a qual, se houvesse algum meio, todos não deixariam de se esquivar. Mas Françoise se apressava a voltar para junto de minha tia. Eu regressava meu livro. Os criados voltavam a se instalar à frente das portas para olhar cair a poeira e a emoção causada pelos soldados. Muito tempo depois de reinstalado o sossego, uma onda desacostumada de passeantes negrejava ainda nas ruas de Combray. E diante de toda a casa, mesmo aquelas onde não havia esse hábito, os criados e até os patrões, sentados e olhando, recortavam as soleiras com um debrum caprichoso e sombrio, como os das algas e das conchas, cujos crepes e rendilhados uma forte maré deixa na margem ao retirar-se. Pelo contrário, a não ser nesses dias, eu podia sossegadamente entregar-me à leitura como de costume. Porém, a interrupção e o comentário, ocorrido certa vez, durante uma visita de Swann, a leitura que eu começava a fazer de um autor inteiramente novo para mim, Bergotte, tiveram uma consequência por muito tempo, o fato de que não foi mais sobre um muro ornamentado de flores roxas em cacho, e sim sobre um fundo completamente diverso, diante do pórtico de uma catedral gótica, se destacava a imagem de uma das mulheres com quem sonhava. Ouvira falar de Bergotte,